Então vamos lá. Começando aí com a parte 1 do nosso bloco, nós vamos iniciar a famosa resolução número 237/97, expedida pelo CONAMA. O artigo 1º da resolução, ele traz algumas definições, tá? Então aqui nós vamos ter alguns conceitos, algumas definições que são básicas para o direito ambiental. A primeira delas, eu vou grifar aqui, é o conceito de licenciamento ambiental. Beleza? É a primeira definição que eu quero trabalhar com você, que está no artigo 1º, inciso 1 da resolução. Vamos lá. Se você ler o texto da resolução, você vai perceber que ele é prolixo, ele é cheio de detalhes técnicos e tudo mais. A minha ideia é traduzir isso para você numa linguagem fácil e acessível, ok? Então, o que é o licenciamento ambiental? Primeiro de tudo, ele é um procedimento administrativo, tá? Então, como o próprio dispositivo fala, ele é um procedimento administrativo. Essa aqui é a natureza jurídica do licenciamento ambiental. Ok? Portanto, ele é um procedimento que se desenvolve dentro dos quadros da administração pública, não havendo interferência do Poder Judiciário. Ok? Maravilha. Este procedimento administrativo, ele é utilizado para se obter do órgão ambiental uma licença ambiental. A licença ambiental, a gente vai ver daqui a pouquinho o conceito dela, mas ela é o ato administrativo que vai, em última análise, permitir que aquela atividade, aquela obra ou aquele empreendimento seja realizado. Ok? Então, ao final do licenciamento ambiental, o empreendedor espera obter uma licença ambiental, permitindo que ele consiga realizar a sua atividade, a sua obra, ok? Então, o licenciamento, ele é uma ferramenta que o poder público tem para proteger o meio ambiente. Porque se o poder público, se o órgão ambiental verificar que aquele empreendimento, aquela atividade, enfim, vai causar muitos danos ao meio ambiente, danos graves, sérios, irreparáveis e etc., a postura adequada será negar a realização do empreendimento ou atividade. Isto é, o órgão ambiental não vai expedir a licença, ok? Porque, afinal de contas, a ideia é preservar o meio ambiente. Só que para preservar o meio ambiente, o poder público precisa de ferramentas. E o licenciamento ambiental é uma delas. Sendo um procedimento administrativo, o licenciamento ambiental, ele será composto por etapas, ok? Ele vai ser composto por etapas, ele vai ser composto por fases, que vão ali se encadeando, vão se organizando de uma forma lógica, numa sequência lógica, aonde o último ato de todos seria a obtenção da licença. Dentro dessas etapas, dessas fases, nós temos apresentação e análise de documentos, apresentação e análise de projetos, planos. Então, eu sou empreendedor, por exemplo. Eu quero construir um resort em uma determinada área. Eu tenho que apresentar o projeto. Qual vai ser o tamanho? Quais são os recursos ambientais que eu vou utilizar nesse empreendimento? Quais são possíveis danos ambientais que podem ser causados? Ok? Então, o órgão ambiental, ele vai analisar toda essa documentação.
Então, o licenciamento ele é um procedimento complexo, demorado, custoso, porque envolve toda essa análise técnica. Depois que o órgão ambiental faz essa primeira análise, ele poderá solicitar esclarecimentos ao empreendedor. Esclarecimentos ou complementações. Então, faltou um documento, preciso que você traga este documento. Olha, este ponto não ficou muito claro, eu preciso que você esclareça essa questão. Então, o órgão ambiental, ele poderá, digamos assim, tirar dúvidas sobre esses documentos, esses projetos apresentados, ok? Pois bem, poderá haver, dentro do licenciamento ambiental, a realização de audiências públicas para ouvir a população, sobretudo aquela população que será diretamente afetada pelo empreendimento. Dentro dessa audiência pública, você poderá ter discussões, debates, ideias, esclarecimentos, ok? Então, a audiência pública seria uma ferramenta de participação da população. Geralmente, dentro do licenciamento, haverá uma etapa destinada à realização dos estudos ambientais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esses estudos ambientais são estudos técnicos, científicos, que buscam, basicamente, delimitar quais serão os possíveis danos ambientais causados pela atividade, pelo empreendimento. Esses estudos ambientais, eles vão servir de base para o órgão ambiental decidir se vai expedir ou não a licença. Ok? Pois bem, todo esse procedimento que vai terminar com o ato final, com a decisão final do órgão ambiental, no sentido de expedir a licença ou não, todo esse procedimento ele é dotado de publicidade, de ampla publicidade. Então, o licenciamento ambiental ele precisa ser público. A publicidade ela faz parte das características do licenciamento ambiental, justamente porque a ideia é que a população acompanhe o que está acontecendo ali. Não se esqueça que a nossa Constituição Federal, ela determina, no artigo 225, que o meio ambiente, ele é um direito de todos, presentes e futuras gerações. Então não faria sentido excluir a população da realização deste procedimento. Ok? Então a publicidade, ela confere a transparência necessária para haver um controle, para haver aí um acompanhamento daquilo que está sendo discutido. Então, licenciamento ambiental, procedimento administrativo. Já no inciso 2, a gente tem um conceito correlato, que é o conceito de licença ambiental. E você não pode confundir a licença ambiental com o licenciamento. Porque o licenciamento é o procedimento, a licença é o ato administrativo que surge, que decorre do licenciamento. Então, a natureza jurídica da licença é de ato administrativo. Agora, veja, o direito administrativo, ele nos ensina o que é um ato administrativo de licença. Só que esta licença ambiental, ela não é aquela licença administrativa clássica, que talvez até você já tenha estudado no direito administrativo. Não é. A licença ambiental, ela goza de peculiaridades, de características próprias, em razão da necessidade de se proteger o meio ambiente de forma mais efetiva. O meio ambiente é cheio de peculiaridades, de características, ok? Então, apesar da licença ambiental ela ser um ato administrativo, a doutrina ambientalista ainda diverge muito com relação ao exato tipo de ato que ela seria. Alguns preferem dizer que ela é um ato administrativo sui generis,
para dizer, ela se difere da licença administrativa clássica, ok? O fato é que a licença ambiental, ela tem três grandes espécies, ok? Ela tem três grandes espécies. Nós podemos ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas são as três licenças ambientais básicas. Por que eu digo básicas? Porque o órgão ambiental poderá expedir licenças específicas, diferentes, de acordo com as características ou peculiaridades da atividade ou empreendimento, tá? Mas essas são as três espécies principais de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, que geralmente são concedidas nesta ordem, ok? A licença prévia é concedida na fase preliminar, na fase de planejamento. A licença de instalação permite a instalação, tá? E a licença de operação permite a operação, ok? Essas licenças terão prazos de validade fixados pelo órgão ambiental, respeitados os limites trazidos dentro da legislação, ok? Então, espero que tenha ficado muito claro a diferença entre licenciamento e licença. A licença é o ato que decorre do licenciamento, beleza? Estudos ambientais. Os estudos ambientais, eles são realizados dentro do licenciamento, como uma etapa, como uma fase do licenciamento. E são estudos técnicos que buscam apontar qual será ou quais serão as consequências daquela atividade ou daquele empreendimento para o meio ambiente, tá? O dano será de tal proporção, será de tal extensão, enfim. Os estudos ambientais, eles constituem um gênero, tá? Então eu tenho os estudos ambientais como um gênero, que inclusive também podem ser chamados de avaliação de impacto ambiental, tá? Agora, esses estudos ambientais, eles podem ser de várias espécies, inclusive o inciso 3 até elenca algumas espécies de estudo. Só que a mais importante delas e a mais conhecida é o EIA-RIMA. O EIA-RIMA, ok? O estudo prévio de impacto ambiental e o seu respectivo relatório. O EIA-RIMA, ele é um estudo ambiental destinado para aqueles empreendimentos capazes de causar significativa degradação ao meio ambiente. Portanto, o EIA-RIMA nem sempre é necessário. Ele é o estudo ambiental mais complexo que tem. Então, ele nem sempre é preciso. Se eu estiver diante de uma atividade, de um empreendimento de baixa complexidade, que não vai causar significativa degradação, o órgão ambiental pode determinar a realização de outro tipo de estudo, que seja menos complexo, menos custoso, ok? E que sirva de forma suficiente para demonstrar ali as possíveis consequências daquela atividade. Não precisa ser um EIA-RIMA, ok? O EIA-RIMA, ele tem a sua utilização restrita a esses casos de maior vulto, então empreendimentos de grande proporção, de grande dimensão, que podem realmente comprometer a qualidade do meio ambiente em grandes proporções, beleza? Quando o EIA-RIMA ele for ser realizado, ele será realizado dentro do estudo do licenciamento ambiental, tá? Como uma fase aí do licenciamento, que vai servir de base, vai servir de subsídio para que o órgão ambiental expeça ou não a licença, ok? Veja que nós temos aqui o artigo 2º trazendo as hipóteses de exigibilidade do licenciamento. Então, visto o conceito de licenciamento, o artigo 2º traz as hipóteses de exigibilidade do licenciamento, ou seja, quando que o licenciamento vai ser necessário. Pessoal, nós utilizamos
recursos ambientais o tempo todo. Utilizamos ar para respirar, por exemplo. O ar atmosférico é um bem ambiental, é um recurso natural. Professor, então eu preciso fazer licenciamento ambiental para respirar? Claro que não. O licenciamento será exigido quando os bens ambientais forem ser utilizados de forma atípica, de forma anormal, geralmente vinculada a uma busca por lucro, ok? Nestes casos, é claro que o licenciamento será necessário. A doutrina até cita um exemplo. Para respirar, eu não preciso fazer licenciamento, porque eu estou utilizando o bem ambiental de forma normal. Todavia, se eu resolver envasar os gases atmosféricos para a comercialização, neste caso, o licenciamento se impõe. Tá? Professor, mas essa definição, digamos assim, essa exigibilidade é muito abstrata. Né? É muito abstrato. O artigo 2º caput é muito abstrato. Sim, daí porque a legislação ambiental criou listas de atividades e de empreendimentos que devem necessariamente se submeter ao licenciamento. Ok? Então, com base na experiência, com base naquilo que a ciência nos mostra, existem atividades ou empreendimentos que vão ter que passar pelo licenciamento, porque a gente já sabe das possíveis consequências para o meio ambiente. Então não tem jeito. Tá? Vai ter que passar pelo licenciamento. Ok? Agora, é claro que essas listas criadas pela legislação ambiental, elas não são capazes de prever todas as atividades, todos os empreendimentos. Aí porque nós dizemos que essas listas trazem apenas exemplos de atividades ou de empreendimentos que vão se submeter ao licenciamento. O fato de uma determinada atividade ou empreendimento não constar da lista não significa que ele está automaticamente dispensado do licenciamento, tá? Porque se essa atividade ou se esse empreendimento for utilizar os bens ambientais de forma atípica, anormal, puder causar danos ao meio ambiente, vai ter que se submeter ao licenciamento, mesmo não estando prevista em qualquer lista. O fato da atividade constar da lista simplesmente significa que automaticamente eu já sei que ela vai ter que passar por licenciamento. Mas o fato de não constar da lista não significa dispensa automática. Ok? Então tome muito cuidado, essas listas elas são exemplificativas. Veja que o artigo 3º, ele já fala especificamente da exigibilidade do e e a rima. Então aqui nós também temos um dispositivo falando sobre exigibilidade. Porém, exigibilidade do e e a rima, que é, como falamos agora, um tipo de estudo ambiental. Repare que o e e a rima, ele é utilizado quando eu tiver aqui atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. Ok? Ou seja, tudo aquilo que eu mencionei anteriormente consta aqui do artigo 3º. Não é sempre que o e e a rima vai ser necessário. Ok? Mas só quando aquela atividade ou aquele empreendimento realmente puder causar significativa degradação do meio ambiente. Professor, este conceito de significativa degradação é muito subjetivo, né? Pois é, infelizmente é. Mas é a terminologia empregada pela nossa legislação. Em alguns estados, existe a previsão de um estudo prévio, ou seja, anterior ao e e a rima, que se destina a analisar a sua necessidade ou não. Então é um pré-estudo, digamos assim. Está na dúvida se o e e a rima é necessário ou não? Dependendo da legislação ambiental, poderá haver um estudo para verificar se a degradação será significativa ou não. Isso ajuda, até porque o empreendedor ele terá um gasto bastante significativo
com a realização do licenciamento e do EIA-RIMA. Ele será feito por equipe multidisciplinar, formada por profissionais de várias áreas da ciência, ok? Então, isso tudo vai gerando aí um encarecimento. Depois que o estudo é feito, surge o relatório, que é o RIMA, né? O relatório de impacto ao meio ambiente. O RIMA, ele nada mais é do que o relatório que contém as conclusões do EIA, ou seja, do estudo. Por isso que a gente sempre usa as siglas em conjunto, EIA-RIMA. O EIA é o estudo propriamente dito, e o RIMA é o relatório que contém as conclusões do EIA. Beleza? Veja que o artigo 3º, ele novamente destaca a necessidade de publicidade do EIA-RIMA, inclusive havendo a possibilidade de realização de audiências públicas. Ok? Tudo isso, repito, por causa da magnitude dos possíveis impactos ambientais que aquela atividade ou empreendimento pode causar. Beleza? Agora, repare que o parágrafo único fala que se o órgão ambiental constatar que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação, definirá os estudos ambientais pertinentes. Ou seja, se a atividade ou empreendimento não é capaz de gerar significativo dano ao meio ambiente, ou degradação, né? O EIA-RIMA se torna dispensável, ok? Podendo o órgão ambiental determinar a realização de um estudo mais simples, que não precise de tanta complexidade, ok? Então é o órgão ambiental que vai verificar qual é o tipo de estudo que vai precisar ser realizado ou não. Repetindo que esses estudos, eles são feitos dentro do licenciamento ambiental como uma etapa do licenciamento. Por isso que quando a gente estuda o licenciamento ambiental, a gente acaba, consequentemente, estudando também o EIA-RIMA, ou, enfim, os demais estudos ambientais, exatamente porque existe aí essa relação próxima entre eles. Beleza? Veja que nós temos, inclusive, tudo isso que consta da Resolução 237, tem base na própria Constituição Federal. Tá? Os estudos, o licenciamento, tudo isso compõe um grande acervo de ferramentas que o poder público tem para cumprir com aquela diretriz constitucional no sentido de proteger o meio ambiente, não só para as presentes, mas também para as futuras gerações, que consta lá do artigo 225 da nossa lei maior. Beleza? Então, apenas para a gente recapitular, neste primeiro bloco, analisamos 3 definições importantes, 3 conceitos importantes. Licenciamento ambiental, procedimento administrativo, licença ambiental, ato administrativo, e estudos ambientais, que compõem um gênero do qual o EIA-RIMA é espécie. Beleza? Vimos aí a questão da exigibilidade do licenciamento ambiental e a existência de listas previstas na nossa legislação, no sentido de que eu já sei de antemão que algumas atividades ou empreendimentos devem passar pelo licenciamento. A ciência já demonstrou isso, a prática já demonstrou isso, tá? Então, o fato de constar ali da lista simplesmente faz com que automaticamente eu deva me submeter ao licenciamento. Entretanto, não constando da lista, isso não significa uma dispensa completa do licenciamento, tá? Eu posso ter que fazer o licenciamento sim, mesmo diante da falta de previsão. Terminamos aí falando sobre o EIA-RIMA, esses aspectos iniciais, principalmente no tocante à sua exigibilidade, reservada para atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, analisando que o EIA consiste no estudo, o RIMA no relatório. Dentro desse estudo, poderá haver a realização de audiências públicas, conforme o caso, e também será preciso conferir ampla
publicidade, como já mencionamos anteriormente, no sentido de assegurar uma transparência, que é essencial, dentre outros motivos, para que haja uma adequada fiscalização por parte da população, principalmente a população que irá sofrer, né, com os impactos ambientais naquela região. Beleza? Não havendo hipótese de significativa degradação, o órgão ambiental pode determinar a realização de estudos mais simples. Beleza? Então, neste primeiro bloco, nós terminamos aí essa parte inicial da análise da resolução 237 do CONAMA, uma resolução de suma importância para as provas, para os concursos. Então, realmente, pessoal, a ideia é, estamos fazendo essas observações pontuais, esses comentários, mas nada substitui a leitura do texto da resolução.